Primeira parada vai ser no estado do Paraná. Vamos conversar com o Edmar Gervaso, analista do DERAL. Ele já está aqui conosco por vídeo. Edmar, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Guilherme, estamos à disposição para auxiliar. Edmar, vamos olhar primeiro para a colheita da soja. Os trabalhos estão avançando aí no Paraná. Qual que é o retrato dessa colheita que a gente tem até esse momento? A colheita caminha aí de forma bastante tranquila, de certa forma, né? Até a semana passada aí já estava praticamente mais de um terço da área, aí, dos mais de 5 milhões colhidos no estado do Paraná. E essa semana devemos ter também um novo avanço aí significativo, porque a gente, apesar das chuvas que ocorreram, a gente teve aí janelas que possibilitaram a colheita da soja no estado do Paraná e obviamente, já o plantio também do milho. De certa forma, a colheita caminha muito bem no estado do Paraná. E aí, Edmar, pensando em resultados, em produtividades, como é que estão esses resultados até esse momento? Inicialmente, aí, até o final de novembro, a gente esperava uma safra bastante significativa, em termos até superando aí o recorde histórico. Entretanto, as condições de clima ali, principalmente em dezembro e início de janeiro, acabaram por piorar as condições de lavoura e reduzir a produtividade em algumas áreas, especialmente a região oeste e noroeste, que teve ondas de calor bastante intensas e também um período ali de estiagem, né, a falta de chuva, que ocasionou em reduções de produtividades. Contudo, ainda a gente espera uma grande safra no estado do Paraná, aí, com uma colheita próxima a 21 milhões de toneladas, enquanto que inicialmente a gente estava esperando algo em torno aí de 22 milhões e meio de toneladas. Ainda é uma ótima safra de soja no estado do Paraná. E aí, Edmar, até quando esses trabalhos devem avançar? Quando é que a colheita deve se encaminhar para o final aí no estado? A colheita vai, obviamente, provavelmente em condições normais, a gente deve ter um volume bem significativo, aí ultrapassar tranquilamente os 60% da área colhida no mês de fevereiro, e ela vai se estender aí para o período de março e provavelmente alguma coisa ainda fique para o para o início de abril. Mas o grande volume deve ser colhido aí nos próximos 20 dias no estado do Paraná. E pensando na comercialização, Edmar, como é que estão as condições para o produtor paranaense avançar com as vendas dessa soja que está sendo colhida? Hoje, mesmo com a produção um pouco menor, a gente tem uma condição de preço, de certa forma, melhor que na safra passada, né? A gente está falando hoje em uma saca de 60 quilos sendo cotada acima de R$ 115, entre 115 e R$ 120, e isso está representando aí praticamente de 15 a 18% maior que os preços do ano passado, que estavam girando aí em torno de R$ 105 a saca de 60 quilos. Então, de certa forma, o produtor tem um retorno financeiro bruto melhor se a gente comparar com a safra passada, né, nesse mesmo período. Então, o produtor, de certa forma, está tendo possivelmente um ganho maior aí em termos de lucratividade com a soja, mas a comercialização ainda segue, de certa forma, bastante lenta no estado do Paraná, principalmente porque os grandes produtores aí tem vamos dizer assim, um seguro de capital financeiro aí para comercializar um pouco mais para frente, na expectativa aí de ter possivelmente um retorno melhor. Edmar, além dessa colheita avançando, trabalhos de plantio da segunda safra também acontecendo. Como é que estão essas atividades até aqui no estado? Naturalmente, à medida que colhe a soja, já plantamos o milho segunda safra. Até a semana passada, a gente estava com quase 50% da área estimada aí de mais de 2 milhões de hectares plantados no estado do Paraná. E a expectativa é que nessa semana a gente ultrapasse esses 50% aí, de certa forma bastante tranquila. E nos próximos dias aí já temos um grande avanço, aí, especialmente ali na região norte, que começou o plantio a partir da semana passada, de forma mais intensa. Então, devemos ter um avanço bastante significativo no plantio, especialmente na região norte, porque a região oeste que já tem um plantio bastante avançado, aí, já superando aí os 70%, 80% da área estimada para a região já foram plantados. Então, a região oeste, ela naturalmente planta antes e está bem dentro do calendário ideal aí preconizado pelo zoneamento agrícola. E pensando em janela, Edmar, deve ficar dentro de uma janela ideal esse plantio de safrinha no estado?
Nesse momento, a gente espera que o plantio ocorra de forma bastante tranquila, como já está acontecendo, né? Então, a gente pode hoje já cravar que mais de 50% da área estimada do milho segunda safra foi plantado dentro do período ideal que preconiza o zoneamento agrícola. Esses outros 50%, que em grande parte, a região norte do estado, já está plantando e provavelmente também plantará dentro do período ideal, que daí para a região norte a gente tem uma janela um pouco mais extensa, né? Ela vai até meados de março aí em algumas regiões o plantio do milho segunda safra e a gente ainda temos aí mais de um mês, aí, mais de 30 dias para esse plantio acontecer. E pensando no milho, Edmar, como é que estão as condições de comercialização aí no Paraná? A gente tem o milho primeira safra, né, que é o que está sendo colhido aí no estado do Paraná. Temos aí uma colheita um pouco maior de 20%. É uma safra pequena, né, de certa forma, uma produção pequena. E esse milho normalmente fica, em grande parte, no mercado doméstico, né? Ele tem uma comercialização muito mais de cooperativa para cooperativa, digamos assim. Então, ela é uma produção que abastece de forma bastante intensa as propriedades aí de suinicultura, de avicultura no estado do Paraná. Então, ela deve caminhar também, essa comercialização caminha de forma bastante tranquila e dentro do que a gente observa aí historicamente. Já o milho segunda safra, ele não tem o mesmo perfil de comercialização, por exemplo, futuro como a soja tem. Então, ele é um milho que se comercializa em grande parte à medida que começa a acontecer a colheita no estado do Paraná. Edmar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, algum ponto final, pode ficar à vontade. Obrigado, Guilherme. Estou à disposição. A gente deixa aqui o convite para você voltar, Edmar, e a gente seguir acompanhando o avanço dessas lavouras, dessas atividades. Um abraço, até a próxima. O Edmar Gervásio, analista do Deral, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras lá no estado paranaense, colheita da soja já passando de 1/3 das áreas e registrando diminuição naquele potencial produtivo esperado inicialmente. O Edmar trazendo as expectativas iniciais lá no mês de novembro, entre 22 e 22,5 milhões de toneladas. Nesse momento os números já ficam mais próximos de 21 milhões de toneladas, ainda uma safra bastante positiva, bastante robusta, mas menor do que aquela esperada inicialmente, em função das dificuldades com o clima para o desenvolvimento dessas lavouras, especialmente em dezembro e janeiro lá no Paraná. Ao mesmo tempo, os trabalhos de plantio do milho também avançando, o Edmar destacando a expectativa de que a semeadura dessa segunda safra fique dentro de uma janela considerada ideal lá para o estado do Paraná.